Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora Medianeira de todas as graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 37 do pequeno depoimento transformado em livro do cardeal Rafael Mary Delval sobre São Pio X, intitulado O Papa que eu conheci de perto. Estamos no capítulo 6, Pio X e a Grande Guerra. Estou em condições de afirmar que repetidas vezes Sua Santidade previu a Grande Guerra na Europa, muito antes que a tormenta arrebentasse. Isso numa época em que pouquíssimas pessoas, se é que houve alguma, pelo menos que eu saiba, se aventuraram a manifestar um vago temor de que mais cedo ou mais tarde a crescente hostilidade entre as nações traria um resultado inevitável. Como resultado inevitável, uma guerra sangrenta, com todas as suas terríveis consequências. Já nos anos 1911 e 1912, o Santo Padre com frequência me falava do conflito que se aproximava e mais de uma vez se exprimiu nesse sentido, de modo quase alarmante. Naqueles anos, em diversas ocasiões, 4 ou 5 vezes que me recorde, ao entrar em seus aposentos para a audiência matinal das 9 horas, Sua Santidade iniciava a conversa com essa frase: Eminência, le cose vanno male. Eminência, as coisas vão mal. Em geral, àquela hora, o Papa já tinha examinado os jornais e o noticiário da noite anterior, e antes de empreender o trabalho diário, fazia o resumo da situação geral, manifestando suas opiniões sobre o curso dos acontecimentos. Recordava situações históricas similares, mencionando lições do passado que não haviam sido devidamente aprendidas, mas, sobretudo, me fazia ver como, por cima da sede insaciável das paixões humanas, de modo permanente, se fazia sentir a mão diretora da providência divina. Quando o Santo Padre falava desses assuntos, estava em seus melhores momentos. Ele não tinha o hábito de dar palpites, arriscando previsões formais. Por isso, quando acontecia de ele me afirmar, com tanta ênfase, que as coisas iam mal, eu, naturalmente, procurava descobrir a razão particular dessa impressão desfavorável, recolhida na imprensa ou em outras fontes. Como várias outras vezes já tinha havido motivos semelhantes de alarma e nada mais grave acontecera, eu então perguntava ao Santo Padre que fato específico lhe tinha especialmente chamado a atenção e produzido aqueles receios. As coisas vão mal, respondia. A grande guerra se aproxima. Não me refiro a esta guerra, acrescentava, na época da expedição italiana à Líbia e durante o conflito dos Balcãs. Não se trata desta guerra, mas da Grande Guerra. Il Guerrone. Quem poderia, na verdade, negar a mera possibilidade de uma conflagração geral na Europa? Sim, sem embargo, aqui tem um errinho,
Sem embargo, eu me atrevia a insinuar-lhe que não parecia provável que essa conflagração se produzisse em futuro próximo, que talvez ela fosse sendo adiada indefinidamente, até mesmo evitada de todo em nossos dias. Porque os governos, apesar de cometerem imprudências, pareciam sempre vacilar antes de lançar o mundo numa aventura cujo desfecho seria imprevisível. O Santo Padre, depois de ouvir atentamente minhas observações, de caráter um tanto otimista, costumava levantar a mão, como que em tom de advertência, e me replicava com extraordinária gravidade: Eminência, as coisas vão mal. Não passaremos de 1914. Não passeremo il 14. Isso ocorreu, repito, várias vezes durante aqueles anos. E recordo como, ao retornar a meus aposentos, meditava nas palavras de Sua Santidade. Eu me perguntava que motivos poderia ter ele para fixar de modo tão preciso o ano de 1914 como da futura guerra. E não encontrava resposta satisfatória para essa pergunta. Na época, não falei a ninguém a respeito disso, pois me parecia que eu tinha estrita obrigação de guardar exclusivamente para mim tais impressões do Santo Padre. Mas agora já não há razão para manter sigilosa essa notável profecia que repetidas vezes me fez o Santo Padre. Que a julguem os leitores. É fora de dúvida que não se tratava apenas de uma ideia passageira, já que a manifestou em minha presença repetidas vezes. Ela também é confirmada por outro testemunho, que só recentemente me chegou ao conhecimento. Essa testemunha é um brasileirinho, né? O Dr. Bruno Chaves, que durante vários anos foi representante diplomático do Brasil junto à Santa Sé, deixou suas funções em 1913. O Papa Pio X sempre lhe demonstrara grande afeto e falava com ele em termos de grande confiança. Nós vamos ver aqui esse personagem, né? E depois, no final, tem um outro personagem, um brasileirinho, também ligado ao São Pio X. Nós veremos. Isso é uma surpresa, acho que para muita gente. Então, Bruno Chaves, né? Numa carta que me dirigiu de Pelotas, onde reside, com data de 24 de outubro de 1917, o Dr. Chaves faz alusão à última audiência com o Santo Padre. Então, em 1913, né? Que foi essa última audiência, porque ele voltou para o Brasil, né? Última audiência com o Santo Padre, celebrada, pronto, tá aqui a data, no dia 30 de maio de 1913, durante a qual Sua Santidade lhe disse: Sois feliz porque podeis regressar a vosso lar no Brasil. Não sereis testemunha da grande guerra mundial. Pensei, me escreveu o Dr. Chaves, que Sua Santidade estava se referindo aos Balcãs, mas continuou dizendo que os Balcãs eram apenas o começo de uma conflagração muito maior que não tinha meios de evitar e a qual não seria capaz de resistir. Transmiti os receios de Sua Santidade, em caráter confidencial, a alguns brasileiros no mês de agosto do mesmo ano de 1913. 12 meses depois,
tais receios se haviam convertido em triste e cruel realidade. Fecha aspas aqui para o nosso doutor Chaves. Um outro fato parece ter relação com essa predição. Mais ou menos pela mesma época, o Santo Padre estava passeando, certo dia, pelos jardins do Vaticano, quando se deteve junto ao nicho de Nossa Senhora de Lourdes e exclamou, em presença do Monsenhor Bressan, seu capelão privado. Abre aspas. Tenho muita pena de meu sucessor. Eu não verei, mas é mais do que certo de que a religio depopulata está muito próxima. Fecha aspas. Aqui tem uma nota do nosso tradutor dizendo assim: trata-se de uma alusão às famosas profecias atribuídas a São Malaquias, no século XII, né? Que teria indicado para cada papa futuro uma expressão latina que simbolizasse sua pessoa e seu pontificado. De acordo com tais profecias, São Pio X era designado como Ignis Ardens, fogo ardente, e seu sucessor seria Religio Depopulata, a religião desolada, abandonada, sem seguidores. Então essa é a nota aqui do religião sem seguidores, né? Julguem aí vocês essa profecia de São Malaquias, né? Então, aqui, já no livro que nós lemos do Padre Hahnemann, ele faz alguma referência a essa profecia de São Pio X, e aqui há mais detalhes sobre esse sentimento do Papa, né? Há mais tarde, não sei se no próximo capítulo, agora não estou lembrado, há mais tarde uma referência aqui no livro sobre um sonho que São Pio X teve a respeito dessa questão da guerra, né? Então, capítulo 7, características de Pio X. O caráter amável de Pio X e a bondade de seu coração foram atestados por quantos tiveram algum contato com ele, sendo todos unânimes em exaltar o que geralmente se designa com o nome de bondade. Isso, por certo, nada tem de estranho. Um aspecto tão destacado de sua personalidade não podia deixar de impressionar as mentes de tantos milhares de pessoas que se aproximaram dele durante os 11 anos de pontificado. Sem falar nas que tinham sido objeto de sua inesgotável caridade e de seu suave zelo enquanto humilde sacerdote em Tombolo e pároco em Salzano, e das que eu tinham conhecido intimamente quando trabalhou como chanceler do bispado de Treviso, bispo de Mantua e cardeal patriarca de Veneza. A essa paternal solicitude em todos os casos de sofrimento que tinha ocasião de conhecer, devemos acrescentar a generosa ajuda de seu bom conselho, até mesmo em questões que aparentemente só tinham importância para os diretamente interessados. As generosas esmolas que dispensava, tanto em público como em privado, e, por fim, sua extrema delicadeza para com os sentimentos daqueles a quem favorecia. Por tudo isso, compreende-se perfeitamente que jamais poderá ser esquecida a bondade de Pio X. Expressão entre aspas aqui em itálico, né? E por que tantas pessoas se limitam a exaltar só essa visível mostra de uma personalidade
que tão autenticamente refletia o amor do Divino Mestre. Seria, entretanto, grave erro supor que tal característica de Pio X o retratasse por inteiro ou condensasse seus dotes e qualidades. Nada mais distante da verdade. Ao lado dessa bondade e da ternura de um coração paternal, ele possuía, em feliz combinação, indomável energia de caráter. Todas as pessoas que realmente o conheceram podem atestar tal energia de caráter, a qual, aliás, em mais de uma ocasião, produziu surpresa e até estranheza em pessoas que somente tinham tido a ocasião de experimentar sua delicadeza e reserva habituais. Mantinha absoluto domínio de si mesmo e controlava os impulsos de seu temperamento ardente. Cedia, sem vacilar, em matérias que não considerava essenciais e mostrava-se disposto a considerar e aceitar a opinião de outros, se isso não implicasse em risco de algum princípio. Nele, entretanto, não havia nem sombra de fraqueza. Quando surgia alguma questão em que se fazia necessário definir e manter a liberdade da Igreja, quando a pureza e a integridade da verdade católica requeriam afirmação e defesa, ou quando era preciso sustentar a disciplina eclesiástica contra o relaxamento ou influências mundanas, Pio X revelava então toda a força e energia de seu caráter e o intrépido valor de um grande pontífice, consciente dos sagrados deveres que sabia cumprir, custasse o que custasse. Era inútil, em tais ocasiões, tentar quebrantar sua firmeza. Quaisquer tentativas de intimá-lo com ameaças ou de lisonjeá-lo com especiosos pretextos ou recursos meramente sentimentais estavam condenadas ao fracasso. Em tais casos, ao cabo de muitos dias de reflexão e noites em vigília, eu costumava vê-lo com a mão estendida sobre a mesa, que ia se fechando pouco a pouco até apertar o punho. Então, erguendo a cabeça, com olhar severo e decidido, em seus olhos habitualmente tão serenos e tranquilos, me exprimia em frases breves e bem pensadas a resolução definitiva que tomara. Sem necessidade de mais palavras, já se sabia o que era preciso fazer. Para evitar a dúvida de que eu esteja supervalorizando essa faceta do caráter do Santo Padre e de que minhas apreciações possam estar sendo influenciadas pelo afeto, é oportuno lembrar aqui o testemunho de outras pessoas. São pessoas que certamente tiveram menos contato com Pio X do que eu, mas que, de qualquer forma, por experiência pessoal, estavam em condições de exprimir uma opinião digna de levar-se em conta. Então aqui ele vai citar outras fontes, né, dessa característica de firmeza de caráter. Né? Eu não sei nem mais se essa expressão é compreendida hoje, sabe? Pelas pessoas. Não sei. Monsenhor Baudrillard, membro da Academia Francesa e diretor do Instituto Católico de Paris, que tem muita história esse Instituto Católico de Paris, né? Inclusive história de abrigar modernistas, né? Enfim. Mas vamos lá. Membro da Academia Francesa e diretor do Instituto Católico de Paris, escreveu na Revue Pratique d'Apologétique palavras que bem merecem ser reproduzidas aqui.
Então, vamos a uma citação um pouco longa, mas que dá esse trecho é de um artigo na Revue Pratique d'Apologétique, 15 de agosto, 1º de setembro de 14, né? Então, provavelmente depois da morte dele. Abre aspas para Monsenhor Baudrillard. Seu olhar, sua conversação, todo o seu modo de ser estavam impregnados de 3 coisas: bondade, firmeza e fé. A bondade do homem, a firmeza do governante e a fé do cristão, do sacerdote, do pontífice, do varão de Deus. Tu autem, ó homo Dei, mas tu, ó homem de Deus. Esta exclamação do apóstolo subia do nosso coração aos lábios tão logo nos encontrávamos na presença do Papa. Como nos sentíamos, então, distante das maquinações do mundo e das manobras políticas. Que segurança sentimos ao considerar que daquela boca não sairia uma palavra que não fosse de Deus. Seria impossível, em sua presença, pensar em algum artifício ou manobra diplomática para enganá-lo. Era, pelo contrário, preciso dizer-lhe as coisas exatamente como elas eram, com simplicidade, e esperar dele a resposta, com a firme resolução de cumprir de bom grado todas as suas determinações. Às vezes, parecia um pouco dura a resposta do Papa. Com que energia nos ordenava ele que arrancássemos o joio da parte da igreja que estava confiada a nossos cuidados. Bastava olhá-lo para ler nos olhos suaves e tristes, brilhantes no fundo, mas velados por uma sombra, frases como estas. Também sofro, e mais do que vós, porque devo atuar em todas as direções, repreendendo e castigando. Eu sou Pai de todos. Mas este é o dever de meu ofício, dever que não posso me furtar. É a igreja que está em perigo, perigo de fora, e ainda pior, perigo de dentro. Nessas condições, não tenho o direito de pensar em meu próprio sofrimento. Essa é uma das frases que ele está lembrando aqui, né? Pio X era o mais sobrenatural dos homens, o Deus providebit, Deus proverá, e tinha sempre nos lábios essa expressão, né? Deus providebit, que ele pegou da mãe dele, né? Dona Margarida, que falava sempre isso, né? E tinha sempre nos lábios, era a expressão autêntica de todo o seu ser religioso e moral. É esta a razão pela qual, uma vez seguro de que devia agir em determinada direção, não ficava considerando as consequências, mas confiava que Deus saberia tirar um bem maior e duradouro de um mal menor e transitório. Tinha clara visão do que devia ser feito, e essa clara visão, nenhuma mentira, sofisma ou hipocrisia poderiam enganar. Com calma, sem perturbar-se, denunciava e condenava o erro onde quer que o visse. Nenhuma consideração seria capaz de dobrá-lo. Pio X demonstrou ser um verdadeiro administrador. Seu nome permanecerá para sempre ligado à reorganização dos tribunais e congregações romanas e à codificação do direito canônico, trabalho colossal que foi concluído com rapidez e proporcionará ao governo da Igreja maior facilidade, clareza, força e unidade. Nenhum Papa
foi tão reformador e tão moderno, no bom sentido da palavra, como esse valente adversário dos erros modernistas. Fiel ao seu lema, acometeu a empresa de restaurar e renovar todas as coisas em Jesus Cristo. Houve governos civis que o temeram e desconfiaram dele, mas ele foi eternamente amado pelos povos, por todos os bons e simples fiéis, porque era bom, porque era piedoso, porque era santo, porque era Pai, Santo Padre. Que lindo nome! Pio X era ambas as coisas. Era santo e era Pai. Fecha aspas aqui pelo belo depoimento, né, do Monsenhor Baudrillard. Não são menos dignas de nota e comovedoras a esse respeito as palavras de Sua Eminência o Cardeal Mercier, na sua carta pastoral de 2 de fevereiro de 1915. Permitam-me reproduzir os parágrafos seguintes. Então aqui é uma carta pastoral de um bispo, né? Certo? A cativante bondade do Santo Padre nada tinha da sentimentalidade mole do fraco. Certo? Pio X era todo ele fortaleza. Afirma-se que foi ele o autor desta breve oração que os sacerdotes devem dizer em determinados dias por seu bispo. Oremus et pro antistite nostro, stet et pascat in fortitude tua, Domine, in sublimate nominis tui. Roguemos também por nosso bispo, forte com vossa fortaleza, ó Senhor, que ele fique de pé e alimente seu rebanho na sublimidade de teu nome. Era esta, creio, a nota característica do Papa. Uma feliz combinação de ternura paternal e de firmeza de caráter, que o tornava perfeitamente senhor de si, conferindo fortaleza e equilíbrio à sua alma e dando à sua fisionomia aquela mescla de gravidade, serenidade, condescendência e quase jovialidade que tão fortemente atraía e encantava a todos. Na luta corpo a corpo contra a heresia do modernismo, os fiéis admirativos e por vezes empolgados contemplavam o varonil pontífice. Se nos dias de Lutero e Calvino a Igreja tivesse contado com papas da têmpora de um Pio X, seria por acaso possível que o protestantismo arrastasse a terça parte da Europa a separar-se de Roma? Pio X era homem de visão clara e de grande determinação. Não se deixava convencer por agrados ou lisonjas de reformadores tolamente desejosos de infundir sangue novo nas veias da Igreja, sonhando com uma igreja modernizada de acordo com as fantasias e erros do protestantismo e do racionalismo moderno. Fiel à tradição católica, proclamava novamente o axioma de São Vicente de Lérins, discípulo, por sua vez, de São Cipriano, bispo mártir do século III. Empregava que o axioma que empregava no século V contra os propugnadores de um avanço doutrinal que a consciência cristã teria considerado não como um progresso, mas como uma revolução na qual teriam desaparecido todos os tesouros do passado. Nihil innovetur nisi quod traditum est.
Nada de inovações que não sejam de acordo com a tradição. Essa é a frase de São Vicente de Lérins, né, no Comunitório, né, naquele livrinho. Uma vez decidido o plano de ação, o Papa o cumpriu por inteiro, por meio de encíclicas e decretos no terreno da doutrina e no da disciplina, em trabalhos científicos, na imprensa, na literatura, no ensino de seminários e universidades, e também junto às pessoas que mais amava. Levou a cabo tudo, até a realização completa, repito, com uma energia e perseverança que, por vezes, desconcertavam. Quando, muito mais tarde, for analisada essa linha de conduta, tão múltiplas em seus aspectos, mas de unidade tão perfeita, ampla e profunda, todos nos sentiremos unânimes em admirar a inquebrantável força de vontade do Papa e agradeceremos à providência o ter salvo a cristandade do imenso perigo, não só de uma heresia, mas de todas as heresias combinadas, amalgamadas, uma com as outras, de modo mais visível ou menos. Isso é uma carta pastoral na Quaresma de 1915, né, pouco depois da morte do Papa, né, do bispo Messier, né, aos seus filhos, né, ao seu rebanho, tá certo? Eu vou parar por aqui, estamos no meio do capítulo, esse capítulo é maior, para a gente comentar algumas coisas muito interessantes da leitura de hoje, né? E dar oportunidade para vocês também comentar, né? Quanto temos de comentar aqui, né? Enfim, aqui nós temos 3 visões sobre essa questão do Papa, da firmeza e da brandura, né? Qualquer foto de São Pio X que a gente vê, que existe por aí, a gente percebe essas 2 características. É impressionante como que até na foto desse grande Papa e Santo, né, aparecem essas características, né? A brandura, a bondade, como queiram, e a firmeza, a virilidade, a firmeza de caráter, a disposição de não deixar de defender a igreja, né? A firmeza, a disposição de luta associada à brandura, aos olhos ternos, tristes até, né? Qualquer observador mediano pode pegar qualquer foto do Papa, né? Que ele esteja de frente, encarando na direção da câmara, qualquer um pode perceber essa característica, né? Que coisa extraordinária, né? Uma característica de caráter, né? Transparecer tanto assim, né? Nas feições, né? Enfim, isso já é um vislumbre, né, de santidade, né? São Pio X era translúcido, né? Nesse aspecto, assim, a gente via, é possível ver, né? É possível ver, não? Então esse retrato, né? Que o cardeal Mary Delval está tentando nos passar dele, né?
é um retrato que pode ser deduzido, né, das suas fotografias. Né? E antes disso, dessas características, nós lemos, né, sobre a profecia da Grande Guerra. Né? Enfim, que ele fez, né? e, e que ele vai morrer, né? Logo depois do início da guerra, mas talvez nem sabendo que ela tinha começado de fato, mas muito se fala do desgosto, né? Que talvez tenha levado São Pio X à morte, né? Então, esse é enfim, o Papa Santo depois de 500 anos, né? Depois de Pio V, o único Papa Santo, né? E uma força imensa, né? Que a gente sente, né? Nesse Papa, né? Enfim, essa característica que a gente deseja, né? Em todo pai, né? Em todo é um Papa, de fato, tão perto da gente, né? E tão extraordinário. É realmente impressionante, né? Então, eu gostaria de ouvir agora as observações, se houverem, de vocês. Nós estamos aqui na página 50, no meio do capítulo, e depois nós iremos continuar. Deixa eu ler aqui um texto do Márcio. Ó. A história deixa lições. Maquiavel as aproveitou. O ignis ardens é o calor da bondade e também do zelo. A profecia de São Malaquias está numa encruzilhada hoje em dia. Estamos chegando ao fim da linhagem dos papas. Alguns visionários previram a Terceira Guerra Mundial e que muitas coisas seriam restauradas após a mesma, inclusive os 3 dias de escuridão durante a mesma. O perigo de dentro já existia e é o mais perigoso, pois já invadiu as estruturas. A majestade de São Pio X era firme e calma, também augusta e sereníssima. A perda de 1/3 da Europa para o protestantismo me lembra a queda de 1/3 dos anjos, sim. Antes das campanhas da fraternidade, havia cartas pastorais. Ó templos, ó costumes. Há um vitral com São Pio X na Igreja da Boa Viagem. Não conheço. Ó tempo, ó costumes. Pois é, então, a situação, enfim, eu sou um pouco avesso a profecias, porque, enfim, eu sou meio burrinho, eu não sei tirar a conclusão de profecia, né? Enfim, eu leio Apocalipse, não entendo coisíssima nenhuma em termos de profecia, enfim, mas existe, né? A de São Malaquias. Mas hoje existe. Hoje, na verdade, Márcio, assim, eu acho que os bispos hoje eles se escondem por trás da CNBB, né? E não querem arrumar confusão, né? De irem contra as estruturas de poder, né? Eles fazem parte da estrutura de poder, né? O bispo já é hoje uma figura já dentro dessa máquina política da sociedade, então ele não tem mais essa força, né? Infelizmente. Mais alguma
Algum comentário, alguma... Professor, Opa! a gente sempre fala da autoridade, né? De como que ela foi atacada desde o protestantismo, mas é uma virtude que individualmente ela pode ser mantida, né? Se a gente enfrentar todos esses epítetos de radicalismo, de intransigência, não é? Que na verdade são virtudes quando você faz a defesa do que é certo. Não. Ser intransigente em favor do que é certo é exercer de forma reta a autoridade, né? Enquanto o senhor lia, eu fiquei pensando assim na delícia que é ter a própria liberdade contrariada por uma autoridade justa, uma É. autoridade reta, por uma por um, falar mais o que diante dessa palavra autoridade, né? Ter a liberdade contrariada, sua própria, você abre mão dela porque um pai, não é? Um pai, o Papa, te contraria e você abre mão dessa bobagem chamada liberdade, porque isso é É. uma bobagem. Isso não é. Dizem que é um valor, eu acho que nem isso, viu, professor? Porque nós estamos assim chafurdados na insanidade da liberdade, de fazer o que a liberdade dos mil e um apetites. A gente acorda dominado por isso. É, A liberdade das baixas regiões da alma. isso, só as baixas, porque são elas que são alimentadas aí em todo o sistema que a gente está vivendo, É. não é? Então, e outra coisa que me ocorre é que, assim, todos os papas, menos ou mais, não menos santos, mas até eu creio que Pio XII, não sei, mas assim, o Papa, ele exerceu essa figura na cristandade, não é? Até o Concílio Vaticano II, por menos santo que fosse, ou por mais intelectual que fosse, o São Pio X é a expressão máxima, a gente entrando nessa biografia, né? É. Porque autoridade e santidade, né? Mas é uma pena, viu, professor? É uma pena esses tempos que a gente vive e que essa noção de autoridade foi perdida, completamente perdida, e é atacada. É o que a gente sempre fala com os pais, né? E eu falo com os pais, pais homens, né? Não é pais, pai e mãe, não. Não tenham medo, tenham coragem. É preciso coragem. Coragem. Coragem, eminência. Coragem. Coragem. Não, na verdade, assim, o São Pio X, ele foi um cume. Mesmo considerando os papas anteriores, né? Ele foi um cume porque, porque ele é uma subida em relação a Pio IX e Leão XIII, e depois há uma descida. Infelizmente, há uma descida, né? Com Bento XV, Pio XI e Pio XII. Né? Então você veja que, né? Como é que eu digo que é descida, né? Vejam que na eleição de Pio XI, um dos candidatos a Papa que o colégio cardinalício considerou foi o cardeal Mary Delval. Né? E houve um explícito movimento, não vou chamar de golpe, mas um explícito movimento contrário ao cardeal Mary Delval se tornar Papa,
por ele representar o espírito de São Pio X. Quer dizer, já depois, Bento XV já tinha escorraçado ele de Roma. Mas ele era cardeal. E ele estava no colégio, no conclave de eleição do Pio XI. Lá nesse conclave já houve um movimento de exclusão de qualquer coisa que fosse, que lembrasse São Pio X, a luta contra os modernistas, né? Enfim, já no conclave, né? Então, assim, eu acho que foi em 22, esse conclave, o 23, sei lá, que elegeu o Pio XI. Então ele foi um cume mesmo, que, assim, elevou-se e depois começou a queda, né? Enfim, muitas coisas giravam em torno da proposta da Itália de se fazer o acordo, né, que depois foi chamado de Acordo de Latrão, que tanto Pio IX, quanto Leão XIII, quanto Pio X, quanto Bento XV foram contrários a celebrar a celebração desse acordo, né? E esse acordo teve, essa possibilidade desse acordo teve um papel preponderante na eleição de Pio XI, né? Mas enfim, o que eu estou colocando aqui, não é para complicar as coisas, é que Pio X ele foi um cume entre dois lados, né? Então, aqui o Márcio está falando, parece que a era tridentina durou de São Pio V a São Pio X. Sim, há uma decadência a partir dele. É a luz dourada do poente antes das trevas. Hoje tateamos na escuridão. É o inverno da fé e a primavera do modernismo. Pois é. Então, assim, essa bobagem essa divisão que esses malucos desses sede-vacantistas fazem, de ficar recortando, né, os papados faz com que a gente não perceba que a decadência já existia nos papados posteriores a São Pio X, né? Então, assim, isso é possível de notar, inclusive, nos escritos dos papas posteriores, nos deslizes, nas linguagens. A gente fala muito de linguagem dúbia dos documentos do Concílio Vaticano II, mas é porque aquilo ali é só linguagem dúbia, né? Não tem mais nada de firmeza ali. E é fácil de notar. Mas a gente pode notar, a partir de Bento XV, à medida que o tempo vai passando, as encíclicas, não estou fazendo, enfim, críticas assim pontuais às encíclicas, não. São encíclicas importantes, são encíclicas que, no geral, afirmavam a verdadeira doutrina da igreja, a tradicional doutrina da igreja, quantos erros modernos que estavam ocorrendo, isso é verdade. Mas aqui e ali, um parágrafo aqui e outro ali, uma frase aqui e outra ali, você já nota uma certa, enfim, relaxamento, uma certa vontade de agradar o mundo, uma certa fraqueza, né? Então, o que você não encontra em São Pio X, né? Enfim, mas é o que nós temos, né? Infelizmente. Mas está lembrando, né? Pio XI entregou os cristeiros no México. Bento XV foi meio apagado. Pio XII não foi tão firme, em muitas coisas, né?
Pio XII tem uma encíclica que ele admite a evolução, gente. A teoria da evolução. Enfim. Bento XV foi um papa, Márcio, me parece, minha opinião, né? De transição, sabe? Ele foi um papado pequeno, né? Que serviu de amortecedor entre Pio X e Pio XI. Papa tampão, isso. Aquele que absorve os choques, né? Então, assim, enfim, a igreja poderia, depois de Bento XV, ter voltado a uma certa linha de Pio X se elegesse o cardeal Mary Delval, né? Mas isso já é história, né? Mais alguma... Márcio está digitando ali. Mais alguma... se Pio XI quis Santos Mártires, ele conseguiu. É verdade. É verdade. A questão dos cristeiros é realmente uma coisa impressionante, né? Mas enfim. Mais alguma observação, gente? Oi, pessoal, vai entrar em campo aqui. Diga. A questão dos cristeiros é uma coisa que me faz pensar, porque se ele tomou essa decisão, querendo encher o céu de mártires, ele conseguiu. Mas, por outro lado, se eu for ver assim, a época que esse levante cristeiro aconteceu, diante do tumulto social, político, econômico, daquela época que se seguiu, principalmente aquela época, teria sido talvez uma ótima oportunidade para poder varrer o fascismo, o nazismo que estava nascendo, o próprio comunismo, o liberalismo, de uma vez, de muitos lugares. E pensando mas não foi, né? Mas como é que ele ia fazer isso, Pio XI? Ele tinha assinado aquele acordo com o Mussolini. Gente, a relação de Pio XI com Mussolini é muito bizarra. É muito bizarra. Assim, não dá, né? Assim, então, quando você tende a fazer concessões ao mundo, você perde força para lutar contra o mundo. Não tem dúvida. Né? Eu não sei. Enfim. Quais as consequências existiriam se, ao mesmo tempo que Pio XI assinasse um tratado com Mussolini, ele começasse a, enfim, condenar e escrever carta encíclica e cartas a bispos do México e apoiando lá os cristeiros, né? Enfim. Então, assim, nas guerras os tratados viram pó, mas é que o tratado dele com Mussolini significou muita coisa, né? Significou muita coisa, porque o tratado, na verdade, esse acordo de Latrão, entre outras coisas, passou para a história como o Mussolini ter comprado o Vaticano, né? Porque envolveu quantias de dinheiro, né? E o Vaticano só perdeu com isso, né? Enfim. Então, quando você se compromete com muito dinheiro envolvido, meu caro, aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito, sabe? Assim, enfim. Se vocês lerem a história, estará lá consignado tudo isso, né? Todo esse lamentável ocorrência, né? E daí para frente não tem mais jeito, né? Porque o futuro Papa, depois de Pio XI, né? Foi Pio XII.
ele estava envolvido diretamente no Tratado de Latrão com o seu irmão, inclusive que era advogado, etc. E Judas recebendo os 30 dinheiros. Não tem mais jeito. Quando você chega nesse nível de baixaria, sabe? Não estou dizendo nada da intenção do Papa, tá? Eu não posso dizer que o Papa estava mal intencionado. Ninguém pode. Eu digo assim, fazendo externamente, analisando externamente, aquilo foi um absurdo, né? Um absurdo. Enfim. Aí, veja, aí você já sente aquele cheirinho de querer estar em acordo com o mundo, querer estar agradando o mundo, querer, enfim. E você pode fantasiar esse desejo seu de palavras bonitas. Eu não estava defendendo a igreja, porque o Papa era prisioneiro do Vaticano, porque nós precisávamos dar solução a esse problema que já durava desde 1870. Enfim, você pode dourar essa pílula. Mas a realidade é muito triste, né? O corpo passará por onde passou a cabeça, né? Segundo Santo Agostinho, a Catequese dos Rudes. Pois é, Quer dizer, se nós abrimos um pouco a cabeça e, claro, reconhecendo a crise que o Vaticano II significou, há muitos fatos anteriores ao Vaticano II que são lamentáveis, né? Dos papas anteriores, né? Então, essa ideia sedevacantista é de que há os papas maravilhosos até Pio XII. Depois os demôniozinhos tomaram conta. Depois do Vaticano II, nós perdemos a maior parte da sutileza da história da igreja, sabe? Enfim, nós temos que analisar friamente as coisas, não dá para não dá para fazer um recorte assim tão brusco na história, né? Infelizmente. Paixão da igreja, né, Márcio? Isso mesmo. Mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a paciência, a presença primeiro, a paciência e as observações e os comentários. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora Medianeira, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.